Eduardo Moraes, sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de agosto de 2024. Tá? Primeiro, como a gente sempre faz, vamos dar um panorama do top-down, do macro. Olhando para fora, em geral, o mês foi um mês benigno. Em particular, nos Estados Unidos, você teve, no começo do mês, ainda um pouco de preocupação que a gente poderia estar indo no caminho de uma recessão. E com uma série de dados ao longo do mês, criou-se um ambiente mais benigno, os dados de inflação mostrando um core bem tranquilo, e os dados de atividade também mostrando uma desaceleração, mas nada que nos leve a pensar numa recessão, tá? Então, segue um pouco, reforça um pouco do cenário que a gente já havia mencionado no mês anterior, é de fato um cenário de soft landing que a gente está considerando aqui, e mais no final do mês, numa entrevista, o Powell deu uma declaração muito forte, indicando de fato o início em breve do ciclo de afrouxamento monetário. Tá? Então, uma dinâmica positiva vindo aqui do cenário externo. Vindo aqui direto para o Brasil, eu já vinha comentando aí no último mês uma dinâmica mais favorável, um certo pragmatismo do governo, o que eu chamei, acho que no último call, de Lulinha, paz e amor, voltando ao cenário. Tá? A gente teve um mês com uma performance muito forte da Bolsa, subiu mais de 6%, mas esse mês acho que é importante a gente dividir ele em duas etapas. No final do mês você teve um cenário um pouco mais conturbado, tá? Mas eu já volto nesse ponto. Em termos de atividade, números muito fortes, tá? O número do PIB veio muito forte, muito acima das expectativas. Nosso cenário era de 2,1% de PIB, não sei se a Marcelinha já revisou ou não, mas assim, se parar de crescer na margem, já seria com carrego 2,5%, e não está com cara que está parando de crescer na margem. Então, um PIB na casa de 2,9%, 3% esse ano passa a estar bem no radar, tá no centro, quase que no centro das probabilidades. Então, assim, um cenário de atividade bem mais forte, número de desemprego no low histórico, tá? Tudo reforçando o lado certo, positivo, mas assim, passando um pouco do ponto, aí a gente começa a se preocupar com a inflação, tá? E a gente começa a discutir aí com mais seriedade, com mais probabilidade, um ciclo de aumento de juros no Brasil, no exato oposto momento onde o Fed começa a fazer o ciclo de afrouxamento monetário, tá? Então a gente estaria aqui um pouco na contramão do resto do mundo. Na minha opinião pessoal aqui, eu ainda acho que faz pouco sentido você tentar ajustar os desbalanceamentos do Brasil via monetário. O que está causando esse desbalanceamento claramente é o fiscal. Tá? Então, qualquer sinalização de mais prudência fiscal seria muito mais efetivo do que o monetário. Mas, dito isso, a gente não está vendo esses sinais de prudência fiscal. O próprio PELOA foi divulgado no final do mês, o orçamento, e de certa forma é mais do mesmo, tá? Onde você tem um orçamento ex ante balanceado, mas com premissas de despesas um tanto quanto subestimadas, e mais importante, com muita premissa de receitas que ou seriam receitas novas, tá? Como o aumento de tributação no JCP, aumento de alíquota de CSLL, que dificilmente vão passar no Congresso, ou com caráter um tanto quanto extraordinários,
como CARF e transações tributárias. Então, é um pouco mais do mesmo, onde o governo segue gastando e tenta ajustar na receita, tá? E isso tem um impacto de estimulativo numa economia que já está com alguns sinais de sobreaquecimento que pode transbordar para a inflação e aí justificar de fato esse ciclo de aperto monetário. Tá? Então é um pouco esse o panorama que a gente está vivendo. Eu mencionei ali atrás que a gente separar um pouquinho o mês, eu comentei do Lula pragmático, que a mudança de postura do Lula depois que o dólar bateu os 5,7, começando a falar em contingenciamento, em pente fino, nas despesas, tal, tudo isso veio numa dinâmica positiva, tá? O mercado reagindo positivamente a isso. Ao final do mês de agosto, a gente teve uma surpresa muito negativa, que foi o anúncio ali pelo Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, e junto ali com o Rui Costa, de um plano do gás, e no meio de todas as medidas, colocaram um PL do gás, onde você aumenta o subsídio para a compra do gás de botijão, o gás de cozinha, para de 4 bi, de 3 bi e meio, 4 bi para 13, 14, aumenta em quase 10 bi esse gasto. Até aí, gente, ok, é uma decisão discricionária do governo, ele decide quem ele quer subsidiar, tudo bem, desde que dentro do arcabouço fiscal. Mas junto junto nesse PL tinha uma engenharia fiscal ali que me lembrou muito os tempos de Dilma Rousseff com o Arno Agostinho, clássico daquela época, tá? Um revival daquele tipo de criatividade, burla do sistema do arcabouço fiscal, onde você transferiria receitas da PPSA direto para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal pagaria esse subsídio sem com isso transitar pelas contas fiscais, tá? Isso caiu como uma bomba no mercado, com toda a razão, tá? Isso para mim e para o mercado foi percebido como uma quebra, uma burla do mecanismo do arcabouço fiscal, tá? E criou ali no final do mês um mau humor muito grande, uma reversão do pouco do movimento que aconteceu ao longo do mês, tá? Inclusive foi muito interessante perceber isso, inclusive na nossa carteira, onde a gente ao longo do mês estava gerando um alfa bem positivo, tá? E devolvemos tudo e virou um alfa negativo na virada do mês. Esse movimento, esse choque aqui do mercado foi muito forte, tá, gente? Ao final do mês, até teve uma entrevista no sábado, tá? Já findo o mês, acho que foi no sábado 31 de agosto, onde o Lira dá um recado muito duro em relação a esse assunto, tá? Ele meio que descarta aprovar essa medida de burla do arcabouço fiscal, que o arcabouço fiscal foi construído pelo Congresso e que não será destruído com essa medida. Citou, inclusive, como exemplo, o que foi feito, uma tentativa do governo, no seu início de governo, de desconstruir o marco do saneamento e que o Congresso reagiu rapidamente. Então, aquilo ali já começou a acalmar um pouco os ânimos, tá? E na sequência, mais agora, nesse começo de setembro, você tem declarações do Haddad onde o Lula teria dado aval para recolocar essa despesa do PL do gás dentro do arcabouço, tá? Então, isso aqui, gente, de certa forma, tira um pouco a preocupação que a gente teve na virada do mês de agosto, tá? Se vai colocar dentro do arcabouço, como a despesa já está no talo, vai ter que tirar de algum outro lugar,
Então, aí é uma decisão a discricionária do governo, não me preocupa tanto, tá? É um sinal negativo, acho que não tem porquê esse subsídio adicional, mas ok, vai te tira de um lado e põe para o outro. O grande drama era de fato você tá burlando ali o arcabouço, tá? Então é isso para colocar um pouquinho aí em contexto do que foi o top-down ao longo do mês. Dito isso, vamos entrar aqui nos detalhes, gente. Vamos falar aqui mostrar alguns slides, dividir com vocês alguns slides para falar dos principais temas desse mês de agosto na gestão dos fundos, tá? Então, começando aqui pelo Claritas Long and Short, a gente gerou aqui, subiu 0,95, 109% do CDI. É importante mencionar que no último dia do mês você teve uma distorção muito grande do índice, que custou quase 0,20 desse resultado. Era para ter sido um resultado melhor, foi um ajuste grande que você teve do MSCI que atrapalhou um pouco ali a paridade do índice futuro com a vista e custou um pouquinho. No dia seguinte, no primeiro pregão de setembro, isso já voltou. Tá? Mas mesmo com essa distorção, a gente estava com um resultado bem melhor e entregou um bocado ao longo desse finalzinho do mês de agosto, fechando aqui 5,99 no ano, 84% do CDI. Voltamos a aumentar um pouquinho a exposição, a alocação de risco, o apetite de risco. Em termos de exposição bruta, 43%, 13,7% de exposição líquida, ajustado por beta 16,6%. Tá? Isso aqui, gente, essa exposição líquida, ela está ajustada por uma operação de delta hedge, onde a gente está comprado em puts e com o delta hedge em índice, tá? Se você pegar que é a maneira correta que a gente gosta de ver, se você pegar sem o ajuste, estaria com o net exposure um pouco maior. Isso aqui, a gente fez essa operação de compra de volatilidade de índice, mas com um viés mais de proteção, no momento onde a gente conseguiu ver uma volatilidade implícita das opções do índice muito baixa. Então a gente tomou a decisão de fazer isso e está sendo a decisão acertada. Estamos mantendo a carteira protegida a um custo ínfimo, dado que a vol foi muito baixa. Aqui em termos dos principais destaques, Cosan contra São Martinho, B3 contra XP, long nos pares, long em Bradesco, em Nubank. Nubank é uma posição tática, sabendo o tamanho do rebalance, a gente comprou um pouco de Nubank, se antecipando essa alocação, tá? Short contra o índice Raia e Auren como destaques positivos, e no direcional, a posição direcional mesmo, Ibov, Energisa como destaques positivos e um pouquinho de Cury também. Tá? Indo aqui para o valor, o que eu tinha mencionado, tá? A gente teve quase 2% de alfa negativo no mês de agosto, a gente estava com mais de 1% de alfa positivo ao longo do mês, tá? Então uma reversão muito grande na virada do mês passado. No ano a gente está com 2,5% de performance contra 1,79%. Então importante aqui com essa performance dos últimos 3 meses, o índice já recupera para o patamar positivo, aqui o IBX. Vale mencionar também a volta do investidor estrangeiro para a Bolsa, já é o segundo mês consecutivo. Em setembro você teve uma entrada aqui na casa de 3 bilhões de reais, e em agosto você teve uma entrada aqui na casa de 10 bilhões de reais. Tá? Principais destaques no mês: Bradesco, com performance extremamente forte, Petrobras, Lojas Renner, Vibra, Itaú, Energisa e Redditor. Destaques negativos: Serena e Vamos. Tá? Vamos tinha tido uma performance positiva no mês anterior, decepcionou um pouco no resultado, devolveu tudo esse mês. Muitas mudanças aqui na carteira, mais um mês aqui de bastante mudanças. Então, na temática de exportadoras, o que é que a gente fez? A gente aumenta
a posição de Suzano para alguma coisa como 3,5% e termina de zerar a posição em Vale. Também reduzimos um pouco a posição em PetroRio, tá? Aqui na temática de valor, fizemos uma mudança uma mudança relevante aqui em bancos. Vocês vão lembrar, talvez, uns 3, 4 meses atrás, a gente tinha feito a mudança onde a gente tinha tirado a Banco BTG da carteira, abrindo espaço para colocar Bradesco e arredondar um pouco a compra de Itaú. Tá? Passado aí esses, não lembro se foi 3, 4 meses atrás, mas passado esse período, o que a gente percebeu foi Bradesco performou super bem, Itaú performou super bem, tá? E aí a gente tomou a decisão de abrir espaço novamente para recolocar BTG na carteira. Quando a gente zerou lá atrás, eu falei, poxa, basicamente por performance, a gente conseguiu recomprar abaixo do preço que a gente vendeu. E a dinâmica desse primeiro semestre do Banco BTG foi muito positiva, tá? 22,8% de return on equity nesse segundo trimestre, mesmo com um patamar extremamente baixo de utilização de risco. O BTG estava com menos utilização de risco do que o usual, o que me diz que o potencial de resultado do banco, normalizando o apetite de risco, seria ainda maior do que a gente viu nesse segundo trimestre. Tá? Isso é apenas um detalhe, a gente gosta bastante da tese de Banco BTG, eu acho que é um compounder de longo prazo. Tá? Então a gente saiu, foi para os bancões, performou super bem, conseguimos voltar e rebalanceamos a carteira de bancos com a venda de Itaú, a redução de Itaú, a redução de Banco do Brasil, a redução de Bradesco e a entrada aqui de Banco BTG, que é uma posição de 4% novamente na carteira. Tá? Fizemos aqui algum ajuste adicional de redução em Energisa para arredondar um pouco a Equatorial. Tá? E Vibra, uma pequena redução realizando lucros. Tá? Basicamente isso. Renner tem também, depois de uma performance super forte, no mês a gente fez uma pequena redução. Renner continua barata, tá, gente? É só de fato uma disciplinazinha depois de uma alta de 28%, colocar um pouquinho no bolso. Vamos, a gente vendeu logo após o anúncio do resultado, mas coisa pouca. Tá? Localiza, arredondamos um pouco mais e continuamos comprando aqui Apvida e Redditor. É um setor que volta a ter uma exposição relevante no portfólio. Acho que está numa dinâmica extremamente favorável. Redditor, um resultado muito bacana nesse segundo trimestre, em contraposição aos pares da Redditor, que estão numa situação extremamente complicada. Tá? A gente volta a ver uma dinâmica bem interessante em Redditor. A Apvida entregou mais um resultado forte, e a gente começa a perceber, saiu esses dias, agora no comecinho de setembro, dados de crescimento de vidas, né? E começou a virar. Então, até então, você tinha uma tendência de repassar preço e readequar os portfólios, tá? A rentabilidade dos portfólios, e nesse processo você estava perdendo vidas, agora você começa também a ganhar vidas, volta a ser um tema de crescimento aqui, tá? É isso aqui em termos das principais mudanças. No Claritas Long Bias, a gente teve uma alta aqui de 4,30, no ano 3,39, que é um pouco a figura do Claritas Long Bias derivando ali da carteira do valor, tá? 25% de exposição bruta de ações vindo do Claritas Long Short, principalmente pares. O stock picking short está particularmente difícil nesse momento, muita coisa já caiu bastante, está um tanto quanto assimétrico para estar short, então a gente está fazendo mais através de pares, e o stock picking short taticamente está um pouco menor.
E 32% aqui de proteção input, uma proteção um pouco maior do que o usual, justamente porque a gente percebeu um custo-benefício de fazer essa proteção muito interessante nesse momento. Tá? Aqui um pouco de onde veio o resultado em agosto do Claritas Long Bias, 4,70 vindo da ação da carteira long, derivada do valor, tá? Perdeu um pouquinho em short, ganhou um pouquinho em pares e perdeu um pouco em opções, tá? Aqui só para falar um pouquinho de uma posição nova na carteira, é Suzano. Suzano, o maior produtora de celulose de mercado do mundo, 13,4 milhões de toneladas. Repara que é 13,4, as fábricas dela estão todas no Brasil, ela tem 13,4 de 18,2 aqui de capacidade do Brasil, que é o produtor de menor custo. A Suzano é a produtora de menor custo dentro do Brasil, tá? Então uma das produtoras de menor custo de produção no mundo. Isso, quando a gente olha em cíclicos, é o que a gente gosta de ver, a qualidade na veia, tá? Aqui um pouco a utilização de capacidade da indústria e o preço médio de celulose. Eu queria chamar a atenção de alguns números aqui. Você teve um preço mínimo aqui na última baixa do ciclo de $460. Você teve por tonelada, você teve um preço máximo de quase $800, e aí nesses últimos 10 anos você teve um preço médio da celulose de $630, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é a gente, e de certa forma foi até uma crítica que eu fiz a esse setor ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, tá? Que era o quê? É um setor onde você tem sempre muita capacidade nova acontecendo, e a fronteira das novas capacidades são sempre as capacidades mais eficientes, como aconteceu agora com a capacidade nova da Suzano, que é Cerrado, que está entrando em operação nesse momento. Tá? Essa realidade começa a virar. Você teve uma inflação muito grande de terra, de florestas aqui no Brasil. Eu acho que hoje, se você fosse fazer um novo projeto, assim como o Cerrado, iria te custar pelo menos uns 25%, 30% a mais, tá? De intensidade de capital para o mesmo projeto. Com isso, gente, a gente começa a visualizar uma virada onde talvez novos projetos tenham um custo de intensidade de capital e possivelmente até custo operacional em função do raio da floresta, piores do que os ciclos de expansão anterior. Ao longo de vários anos, isso vai fazendo com que a média do preço dos ciclos tenda a ser um pouco maior, tá? Então isso é uma tendência mais qualitativa de longo prazo que acho que vale a pena mencionar. Vira um pouco a crítica que eu tinha no passado. Acho que agora passa a ser um vetor positivo para a indústria no médio e longo prazo, tá? E aí, aqui colocando um pouquinho só a questão de valuation, tá? Eu acho que a gente vai viver aqui com a entrada do projeto Cerrado, uma redução um pouco da utilização de capacidade. É natural que você tenha um ciclo de baixa de celulose nesse momento, tá? Mas a gente está estimando a gente põe aqui um pouquinho de sensibilidade, tá? No preço médio do último ciclo, a gente estaria já vendo Suzano a 4,9 vezes EV/EBITDA, que parece um patamar de valuation extremamente saudável, tá? Se a gente coloca aqui alguma coisa como $600 para o ano que vem, 5 vezes EV/EBITDA com 11,6% de Free Cash Flow Yield, 16,5% de Free Cash Flow Yield para 2026. São patamares bastante atrativos. E a oportunidade que a gente vê aqui na Suzano, o que é, gente? Em geral, o mercado se posiciona nesse tipo de ativo um pouco antes de terminar o ciclo de expansão, justamente antecipando esse ciclo de forte geração de caixa que acontece após as expansões e o startup da capacidade adicional.
A Suzano foi reportado amplamente que ela tentou comprar a IP e o mercado não gostou dessa estratégia, porque traria um delta de dívida muito grande para a Suzano, no momento que ela está justamente terminando de fazer esse ciclo de expansão, e as ações caíram bastante. Então, a reprecificação que costumaria ocorrer nesse momento, ela não ocorreu, porque houve essa quebra de expectativa do mercado com a tentativa da Suzano de comprar IP. O deal não aconteceu, tá? Outros dias podem acontecer, é um desejo da Suzano fazer essa internacionalização, a gente entende isso e vê isso com bons olhos, tá? E os outros dias que possam acontecer, na nossa opinião, podem ser até dias grandes, mas não do tamanho da IP, tá? E aqui, gente, o mercado passa a precificar, de certa forma, que a Suzano vai fazer algum deal e que vai destruir valor com isso. Sendo que o histórico da Suzano sempre foi de agregar valor com M&As, com os deals. Então, assim, eu acho que aqui tem uma certa simetria. Aqui parece interessante você entrar nesse momento, tá? É uma posição pequena, 3,5%, tem até um potencial de ser uma posição um pouco maior. Por que é uma posição pequena nesse momento? Porque a gente está justamente no momento de queda do preço de celulose. Na hora que a gente perceber tiver uma sensação ali de em que patamar vai se estabilizar. Nesse momento agora está na casa de $580. Então, na hora que a gente perceber ali em que patamar vai estabilizar, talvez a gente aumente, tá? E é um pouco isso, tá? Tentando encontrar ali talvez um bom momento para aumentar um pouco mais, mas eu acho que é uma oportunidade, qualidade, melhor empresa de celulose do mundo, num valuation que nos parece extremamente atrativo, tá? Quando a gente olha o que eles estavam visualizando no deal da IP, eu até entendo e gosto do racional do deal, que é você investir um pouco no downstream. Ali tinha uma questão de substituição de fibra longa por fibra curta, onde ele poderia integrar uma parte ali da produção de celulose dele na própria operação da IP, que é uma compra de fibras, tá? A gente vê com bons olhos. Eu acho que esse tipo de estratégia nos parece interessante. E se a Suzano não vai ser a empresa que vai colocar a próxima capacidade daqui a alguns anos, talvez até melhore ainda mais o ciclo da celulose. Então a gente vê talvez um ganha-ganha para acontecer. E agora, o que a gente também não gostou era o patamar de alavancagem, tá? Talvez essa mesma operação, se ela pudesse acontecer daqui a 2, 3 anos, com a empresa já no patamar de alavancagem muito mais tranquilo, eu acho que teria sido o melhor visto pelo mercado. Então é só para colocar isso em contexto. Mais um caso de qualidade que a gente está conseguindo colocar no portfólio nesse momento. Isso tem sido uma constante ao longo desse ano. A gente está com uma rotação, uma reciclagem do portfólio muito maior do que o usual. Acho que já foram 5, 6, 7 papéis, uns 5, 6 talvez, papéis novos que a gente colocou no portfólio esse ano. Tá? E todos com uma característica comum. Você teve um sell-off muito grande de qualidade no Brasil. Então, pela primeira vez, a gente está conseguindo comprar ativos de alta qualidade num patamar de valuation extremamente atrativos. Para citar alguns, Equatorial, Redditor, Serena, Suzano, que mais case que a gente comprou esse ano, que Iguatemi, tá? Todos os cases que a gente comprou esse ano, que na nossa opinião, não sei se eu já falei, Localiza, a Pivida a gente aumentou um pouco. Então, todos os cases líderes dos seus respectivos segmentos, com um qualitativo muito bom, num patamar de valuation que tem mais de década que eu não vejo, tá? Então esse momento do mercado para stock picking está muito bacana para você montar uma carteira de muita qualidade, num patamar de valuation bacana, que te permita aí ter muita robustez para surfar esse cenário aí do mercado nos próximos meses, tá? É isso, gente, que eu teria para dividir com vocês hoje. Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.